bem-vindos ao terceiro episódio do nosso podcast. Um podcast que tem como compromisso te trazer conteúdo para você ser uma pessoa melhor em todas as áreas da sua vida. E hoje nós temos um convidado que eu me sinto muito segura do lado dele. Eu vou passar com vocês um pouquinho do currículo dele, um breve resumo, só para vocês terem uma ideia. Olha só. Graduado em Educação Física desde 2001, mestre em Taekwondo, sexto Dan, campeão do US Open, campeão mundial de duplas, ex-integrante da Seleção Brasileira de Taekwondo, da Liga Nacional, palestrante motivacional esportivo, especialista em defesa pessoal urbana e fundador do HFB Defenda-se, o mais completo curso de defesa pessoal urbana do Brasil. Seja bem-vindo, Ale Huertas. E aí, tudo bem? Tudo bem, você? Eu tô bem. Que prazer ter você aqui. Prazer cara. é meu, obrigado pelo convite. Nossa, agora sempre. Escuta, tô vendo que você tem um presentinho aí pra mim, é isso? Tenho dois. Olha só. Essa daqui é a camiseta oficial do curso. Uau! Do HFB Defenda-se. Que Todo legal, mundo que faz o cara. curso ganha a camiseta. Vamos abrir aqui, vamos abrir. Aliás, você é nossa convidada para fazer o curso. Vai ter um curso agora no dia 19 de agosto e outro no dia 20 de agosto. Que legal. Todos vocês são convidados a fazer, vocês são os nossos convidados, pode ir lá. Eu adorei meu presente, obrigada, Lê. De nada. E Mas o curso é mais legal que a camiseta, prometo. O curso é mais legal? Muito mais. Que legal. E esse daqui é um livro que eu sou coautor, na verdade. São histórias de ex-atletas, pessoas envolvidas no esporte. E é realmente como o esporte serviu de ferramenta de transformação nas nossas vidas. Então a gente conta um pouquinho aí de como o esporte mudou realmente a nossa vida para sempre. Nossa, muito legal. legal. E aí tem um resuminho aí, um capítulo inteiro é meu. E eu escrevi com muito carinho, contei tudo brevemente aí o que aconteceu comigo na minha carreira como atleta. Nossa, Lê, muito obrigada. De Obrigada nada, dos imagina. presentes. Eu também tenho um presente pra você. Eba. Nosso convidado aqui também ganha presente, óbvio, né? Além da presença do convidado, que já é um presente, eu trouxe aqui um presentinho pra você. Olha só, um terrário exclusivo do Rita Terrários para embelezar sua casa. Mais verde, mais natureza. Super Adoro. fácil de cuidar, viu? Obrigado. Imagina. Obrigado. Obrigado mesmo. Sacolinha aí pra você. Adorei. Deixa quiser aqui do colocar, lado. boa. Não, deixa aqui já. Ale, que currículo, hein, cara? Isso daqui é só um resumo, né? De tudo aí. Eu fiz bastante coisa. Conta pra gente um pouquinho da sua história. Conta como é que você começou. Nossa, eu comecei no esporte muito cedo. Eu comecei com 4 anos. Eu tenho asma. Então, aí, como todo mundo antigamente, tem que fazer esporte. E tem que fazer esporte até hoje. O esporte serve para muita coisa. É prevenção de prevenção de várias doenças. E a asma é uma delas. Realmente ajuda bastante. Então, eu comecei na natação. Meu primeiro esporte foi natação. Minha mãe me levava para nadar lá no Corinthians. Um frio desgraçado. Eu ia toda manhã, piscina aberta. Me ajudou bastante. Mas começou a ficar muito difícil da gente ir. E aí eu migrei. Pertinho de casa teve um projeto no CT lá da Moca, lá, de ginástica olímpica. Hoje é ginástica rítmica, né? Aí teve um projeto lá de ginástica olímpica e a minha mãe me inscreveu. Eu fiz uma aula teste e adorei. E comecei a fazer ginástica olímpica. Ginástica olímpica? Paralelo à natação. A natação eu nunca parei. Adorava nadar, mas eu comecei a fazer ginástica olímpica e me dei super bem. Participei da equipe de competição de ginástica olímpica lá do pessoal. Que legal. E a minha vida era treinar, nadar, estudar. Eu só fazia isso. E adorava. Comecei a participar de um monte de competição, fui super bem nas competições, estava até me destacando. Só que eu comecei a sofrer muito bullying por conta da atividade esportiva que eu tinha escolhido. E isso começou a me atrapalhar muito na escola. Na rua era impressionante. O menino zoado da rua era eu, assim. Porque você fazia ginástica olímpica. Eu fazia ginástica olímpica. E isso começou a ficar pesado. E não era o bullying só verbal. Não era só uma agressão. Saiu do nível da zoeira. E eu comecei a sofrer agressão física. E isso começou a afetar não só a mim, mas começou a afetar os meus pais. Sim. Eu comecei a me tornar uma criança extremamente triste. Porque naquela época, diferente de hoje, as crianças brincavam muito na rua. E eu brincava demais na rua. Era muito gostoso. Mas pra mim aquilo virou inferno. Porque eu era muito maltratado, de verdade.
ao ponto de me jogarem dentro do bueiro. Os meus amiguinhos me jogaram no bueiro uma vez e o meu pai assistiu isso da sacada da nossa casa, da minha antiga casa. Você lembra quantos anos você tinha? Eu já devia ter uns 7 anos, de 7, 8 anos, mais ou menos. Eu já era mais grandinho. E aquilo pra ele foi um choque muito grande. E a atitude dele foi muito legal. Eu tive que ser resgatado desse bueiro, porque eu caí literalmente no bueiro e não dava pra me pegar. Eu lembro que teve que chamar, acho que, bombeiro, alguém me tirou de lá de dentro. Foi tão absurdo que isso meio que apagou, assim, eu não lembro. E o meu pai teve uma conversa muito séria comigo. Ele falou, olha, você precisa aprender, no mínimo, a se defender de uma situação dessa. Você não precisa agredir ninguém, mas você precisa aprender a lidar mediante uma situação dessa. E você não tá sabendo fazer isso, porque eu não vou conseguir te proteger de tudo, eu não vou estar perto de você o tempo todo. E não é só aqui, é pro resto da sua vida. Se você não começar a tomar algumas atitudes agora, você não vai conseguir enfrentar a vida. E eu nunca mais esqueci disso daí. E na minha sala, na escola, tinha um menino que lutava. Ele lutava taekwondo. E ele sempre falava, e podia levar um amiguinho para poder assistir a aula, para poder fazer uma aula teste. E ele falava isso direto com a gente lá. E esse cara, ele era meio temido na escola, assim. A gente morria de medo dele, porque ele era o único cara que lutava. Então, nunca ninguém mexia com ele e tal. E eu era muito próximo ele chamava Júlio César. Eu era muito, muito amigo do Julinho. E eu comentei com ele o que tinha acontecido. Ele falou, não, vamos lá. Meio Cobra Kai a história, assim, mas é verdade. E ele me levou pra fazer uma aula. E eu adorei. Foi paixão à primeira vista, assim. Eu simplesmente falei, é isso que eu quero. Que legal. Comentei com meu pai. Ele falou, é isso mesmo que você quer? Eu falei, é. Como eu já tinha muita facilidade com o esporte, ele falou, então, tudo bem. E eu lembro que ele me deu a matrícula e o uniforme. O nosso uniforme não chama kimono, chama dobô. Ele me deu a matrícula e o dobô de presente de aniversário. Então, eu ganhei de presente de aniversário o melhor presente da minha vida, que foi o que traçou o resto da minha vida e que me norteia até hoje, de 8 anos. A matrícula e o meu primeiro dobô foi o meu presente de aniversário e eu tô até hoje com isso daí. Foi por conta de bullying, que é um assunto extremamente atual, e eu já sofria isso lá atrás, quando eu era criança. Então, a minha trajetória dentro da arte marcial começou por conta disso. Nossa, que legal essa história, hein? É meio tem um ponto, bizarro, mas é legal. Tem um ponto... Teve um ponto de virada muito importante pra mim, assim, foi super importante. Essa é a questão. Na verdade, legal a história no sentido que toda história ela traz depois parece que uma força para a pessoa mudar, para ela se tornar alguma coisa, né? E é muito forte ao mesmo tempo, porque você aprende, a hora que você entra, a primeira ideia, vou me vingar de todo mundo. E a hora que você começa a treinar arte marcial, você entende que é muito longe, é totalmente avesso esse sentimento. A agressão, né? Lógico que não. Você vai aprender uma arte marcial, não é pra você bater em ninguém. É literalmente pra eu usar aquilo que o meu pai me falou quando ele sentou comigo na sala. Pra eu aprender a lidar com as adversidades que a vida ia me mostrar. Não é pra agredir ninguém. É pra eu aprender simplesmente a ser mais forte do que a situação. É para eu aprender a atravessar uma situação sem precisar partir para a agressão. Eu consigo remediar uma situação sem precisar bater em alguém. Mesmo porque as pessoas não vão querer me agredir. A sua postura vai fazer com que a pessoa não te agrida. A forma com que você vai lidar em uma discussão, ou a forma com que você fala com uma pessoa, você não vai precisar agredir ninguém. E você sabe o quanto aquilo pode machucar uma pessoa, ou o quanto você pode se machucar. A arte marcial não é para isso. Lógico, se um dia você tiver numa situação extrema, você sabe o que fazer, como fazer, mas você não vai precisar passar por isso. Então, a arte marcial ela te leva para outros caminhos totalmente diferentes. Você vai aprender como não usar aquilo que você treina. E é isso que eu ensino e é isso que eu acredito. Então, para mim foi fantástico, me salvou de muita coisa e me salva até hoje. Muitas pessoas vêm desse processo de
tanto vê agressão na família, quanto receber agressão na escola, e não entra no esporte, que seria uma opção muito saudável para a pessoa aprender a lidar com essas questões, e ela cresce com esses traumas reproduzindo isso. Então, sendo agressivo Exato. com outras pessoas, com um cônjuge num relacionamento, sendo agressivo com as pessoas na rua, cresce às vezes o playboy ou alguma coisa assim. Mas se ela entrasse no esporte, aí a gente pode falar da importância do esporte, né? Na vida Como um todo. da criança, do adolescente. Porque o educador esportivo, ele educa, né? O esporte, ele vai te ensinar lições que só o esporte consegue te ensinar. No esporte você não tem opções. Você vai ter uma missão. Ou você ganha ou você perde. Não existe o meio termo. E perder também faz parte, e você vai aprender que faz parte da lição, faz parte do aprendizado. Você vai aprender a lidar com a derrota. E você entende que a derrota, ela não é simplesmente, perdi, então eu não sou bom. Não. Significa que você, naquele dia, você foi superado naquele dia. Significa que você precisa treinar mais, significa que você precisa se dedicar mais, significa que em algum momento aconteceu algum erro, você precisa observar mais algumas coisas para você poder ganhar. Então, até no livro eu escrevo uma frase que você precisa treina até que acaba todos os seus recursos e a hora que acabar, insiste mais um pouquinho que você vai ter uma reserva. E se mesmo assim você não ganhar, continua com a cabeça erguida porque você não foi derrotado. Só significa que naquele dia alguém foi melhor que você. No dia seguinte, você pode ganhar, você pode sentir aquilo que o seu adversário sentiu em cima de você, o gostinho da vitória. E tudo bem. E outra, quando você ganha, você ganhou naquele dia. Se puser você para lutar com o mesmo adversário no dia seguinte, você pode perder. Isso é só o esporte que te ensina. A pessoa aprende que a vida é feita de ganhos e perdas, o sobe e desce É diário, o dia. né? É o dia. É o dia. Você vai aprender a viver o dia. É o Muito sentimento do dia. Isso daí o esporte ele te ensina todo santo dia. No treino você passa por isso. No momento do treino, no momento da execução de um chute, no momento da execução de um passe, você vivencia isso. Então, o esporte ele é maravilhoso nesse sentido. Ele te educa de uma maneira que é mágica. Você consegue entender isso numa velocidade muito grande. Ou você entende isso, ou você não consegue fazer nenhum esporte. Ou você vai ser extremamente mal visto dentro do esporte. O grande problema é que às vezes a gente cultua os maus exemplos dentro do esporte. Exatamente. E aí, como sociedade, a gente tem um peso muito grande de torcer pelo avesso, de torcer pelo lado errado. E os esportistas, os atletas, acabam vestindo uma roupagem de não, eu vou ser o bad boy porque eu vou ganhar mais views, eu vou ganhar mais fãs. Às vezes eles não têm a dimensão de quantas pessoas, de quantas crianças estão se espelhando neles. De quantas... Se você cortar o cabelo de um jeito, milhares de crianças vão querer cortar o cabelo da mesma maneira. Se você toma uma atitude totalmente fora de uma conduta considerada... Não é normal. Hoje falar do normal é meio complicado, mas... Poxa, dentro de um contexto de uma normalidade, de aceitável... Seja positivo para a sociedade, exatamente, que seja positivo, que você passe uma ideia legal, que você passe uma ideia que tenha conteúdo, um monte de gente vai replicar aquilo e vai achar que tá apavorando. Porque antigamente você ficava ali no seu bairro, na sua família. Exatamente. Hoje não. O que você faz, milhares de crianças, adolescentes têm um celular na mão, olhando e se inspirando, porque você sabe, nós somos seres de... como é que fala? De se espelhar um no outro, né? Os mamíferos vão... E nós temos os neurônios espelho, né? Que a gente vai se espelhando muito no que o outro tá fazendo. Tanto que você pega uma criança, você olha o jeito que ela fala, que ela mexe o olho, a mão, copiando os pais, né? A criança tá aqui olhando o tempo todo e a gente tem que ser... E pensar sempre que a criança, ela vai ser um adulto
futuro para a Sim, sociedade, sim. que pode influenciar o seu filho, pode influenciar qualquer outra pessoa da sua família, porque eu acho que as pessoas, até pessoas que praticam artes marciais ou quem não pratica, precisa também entender, e eu acho que entende melhor quando essa pessoa tem um filho, uma filha ou um filho, é aí que ela começa a falar assim, cara, agora tudo muda, né? Não, a partir do momento que você vê que o seu filho, que alguém muito próximo a você está seguindo um exemplo de alguém e você não está gostando, você se dá conta que você também pode ter influenciado N pessoas. O que a gente está falando aqui agora pode estar sendo visto em países que a gente não sabe nem que existe. Então, hoje você não tem mais uma fronteira, você não tem mais uma barreira. Qualquer coisa que você faça vai reverberar em um nível inimaginável há 10, 15 anos atrás. Então, eu acho que às vezes, principalmente para atleta que tem uma grande visibilidade, falta um pouquinho de sensibilidade com aquilo que se fala, com aquilo que se faz, com aquilo até que se pensa, porque você pode influenciar de uma maneira muito positiva, mas também você pode influenciar de uma maneira muito negativa uma geração. Exato. E isso é muito complexo. Eu tô adorando esse papo e eu acho que vocês também estão adorando esse papo. E eu quero convidar você que está assistindo a gente, se você está gostando desse papo, deixa o seu joinha para eu saber que você está gostando do que a gente está trazendo aqui para você. E sabe aquele grupo que você tem da família, dos amigos no WhatsApp? Pega esse conteúdo, tem uma setinha. Se você estiver assistindo na televisão, só colocar para baixo no seu controle para o lado direito, você vai ter uma mãozinha, um joinha e também um itemzinho lá para você compartilhar. Manda para todo mundo, porque é legal as pessoas saberem que você está assistindo algo bom. E esse conteúdo hoje pode influenciar os pais, os seus amigos, levando conteúdo muito legal para todo mundo. Ale, eu queria voltar um pouquinho lá no seu currículo, quando eu dei um breve resumo aqui. Eu li que você, além de ser graduada em Educação Física, mestre em Taekwondo, sexto Dan. Eu queria que você explicasse um pouquinho o que é sexto Dan. Legal. Nas artes marciais, depois da faixa preta, na maioria delas, tá? Você tem os dans. Os dans, imagina como se fosse uma pós-graduação. No Taekwondo, quando você pega a faixa preta, então você se formou lá na sua faculdade. No Taekwondo, quando você pega a faixa preta, você é primeiro dan. E depois de 2 anos, você pode fazer um exame de faixa. É uma prova prática e teórica. Então, você tem lá uma prova, você tem que fazer uma monografia. E aí você tem um teste físico, um teste prático que envolve técnicas de soco, chute, quebramento. É extremamente complexo. Que legal. E aí, depois de 2 anos, você pode fazer pro segundo dan. Depois de 3 anos, você pode fazer pro terceiro dan. Aí, 4 anos depois, você pode fazer pro quarto dan e aí você já vira mestre. Que legal. E 5 anos depois, você vai pro quinto dan. 6 anos depois, você faz pro sexto dan. Essa é a minha graduação. 7 anos depois, você faz pro sétimo dan e você se torna grão-mestre. Essa é uma das graduações mais altas. Aí depois, 8 anos, oitavo dan, 9 anos, nono dan. No nono dan é a graduação máxima que você consegue em vida. Quando você morre, você ganha uma graduação de 10º dan, que é a graduação pós-morte, que seria uma homenagem, porque acredita-se que você não consegue atingir o conhecimento máximo. Você tem que passar a sua vida estudando, passar a sua vida aprendendo, porque um ser humano seria uma audácia muito grande da nossa parte achar que nós temos o conhecimento de alguma coisa, seja ela qual for, o conhecimento total, o conhecimento global de qualquer assunto que seja. E a arte marcial, ela segue esse fundamento à risca. Então, a última graduação é uma homenagem pós-morte que você recebe. E eu tô no sexto dan. Eu me formei em 1994. Então, tenho uma estrada aí já de faixa preta. Já. Hoje você tá com quantos anos? 44. 44 anos, na estrada, experiência. E Faz- você foi faz tempo ainda ex-integrante da seleção brasileira de Taekwondo, né? Fui. O Brasil, a gente tem aqui 2 federações, né? A gente tem a Confederação Brasileira de Taekwondo e a gente tem a antiga UBT, que hoje se chama Liga Nacional de Taekwondo. Eu fui integrante da seleção da Liga Nacional de Taekwondo. Fiquei lá um tempão.
Viajei bastante, competi em vários países, consegui a medalha de ouro no US Open em 1995. Que legal. O US Open, até hoje, ainda é considerado um dos maiores campeonatos de taekwondo do mundo. Em 1995, ele era, sem dúvida nenhuma, o principal campeonato de taekwondo que existia no planeta. Era onde você tinha o campeão mundial, o vice-campeão mundial, o campeão olímpico, todos na mesma categoria. Então, era algo muito, muito difícil de se conquistar. E eu tive a honra de voltar nesse campeonato em 98, não fui muito bem. E em 2013, eu fui medalha de bronze de novo nesse campeonato. Foi já no finzinho já da minha carreira aí como atleta. Ganhei a medalha de bronze lá também, foi algo inesperado. Já estava meio que para me aposentar, mas levei o treinamento muito a sério, consegui também uma medalha de bronze. Eu acredito que aqui no Brasil poucos atletas tenham 2 medalhas nesse campeonato. Eu tenho, foi bem legal essa passagem aí. Lá nos Estados Unidos eu tenho muita sorte. E eu ganhei o Campeonato Mundial de Duplas, que foi algo pioneiro. Aconteceu, a primeira edição foi aqui no Brasil, eu ganhei a segunda edição que teve. São 4 pessoas lutando ao mesmo tempo. Nossa! É uma loucura. Luta, na verdade, 2 contra 2, mas a qualquer momento pode trocar os lutadores e a luta segue sem parar. É um round único de 5 minutos. E quando você derrota por exemplo, você derrotou seu oponente e o outro ainda continua sozinho lutando contra os dois. Lutando contra os dois. Isso é algo muito legal. Esse campeonato acontece ainda até hoje. Poucas pessoas lutam porque ele é muito mais violento do que a luta 1 contra 1. Uhum. Eu parei de lutar por conta da idade e a regra do taekwondo ela mudou bruscamente, ela mudou muito. Hoje se tornou um esporte com muito menos contato do que tinha antes. Os esportes eles evoluíram demais. O taekwondo ele foi além dessa evolução. Eu ainda sou mais old school, assim, então eu acho que o taekwondo ele buscou uma evolução, só que eu acho que ele passou um pouquinho do ponto. Então hoje você tem... Os atletas não têm culpa nenhuma disso, os atletas são fantásticos dentro do que eles podem fazer, eles fazem coisas inimagináveis com a perna, coisa que a geração que eu competi não faz, só que eu acho que a essência da arte marcial um pouquinho ela foi se perdendo ao longo dessa evolução. E aí eu fui deixando um pouco de lado as competições. Hoje eu praticamente não acompanho mais as competições. Eu tenho a minha equipe, eu tenho a minha academia, a equipe Huertas de Taekwondo é uma das mais tradicionais. Em São Paulo? Em São Paulo, fica lá na Moca. Mas eu tenho a minha equipe de competição, eu levo os meus alunos para competir, mas as competições de alto rendimento, hoje eu acompanho bem mais de boa, assim, eu não tô mais tão integrado no que tá acontecendo. Até que idade você lutou? Eu lutei até 30 e o meu último campeonato eu tava com 34 para 35 anos. Foi longe para uma média dos atletas, não? Foi. Eu consegui ter uma longevidade aí razoável. E outra dúvida, o taekwondo, para quem tá assistindo a gente, não tem muita referência, né, do que é a arte marcial. Quando a gente vê nas competições, é quando a pessoa tem aquele colete e o capacete? A gente luta com um colete, um capacete. Hoje em dia tem uma luva, antigamente não tinha, mas é uma luva parecida com um goleiro de futebol, de futsal. Ela é uma luva bem fininha, não é uma luva de boxe, nem de MMA, nada daquilo. É uma luva muito fininha. Faz como se fosse um esparadrapo? Não, você não pode usar nada por baixo. É uma luva que não tem proteção nos dedos. Acho que agora ela até tem, mas ela é muito fina. Pena que eu não trouxe, eu tenho o equipamento. E uma meia, literalmente uma meia. Essa meia tem sensores, o colete também tem sensores e o capacete também. E quando o sensor da meia se conecta com o sensor do capacete, do colete ou do capacete, é computado o ponto. Que legal. Então, hoje em dia, é quase que uma esgrima com os pés e com as mãos. Antigamente, não. Para você pontuar, você tinha que chutar com uma potência muito grande, porque o ponto era dado através do som do impacto do chute ou do soco. Então, as regras foram se tornando... Hoje, os lutadores eles defendem que hoje é mais justo, né? Porque se você tocar realmente o seu oponente, por conta dos sensores, vai acusar o ponto. Uhum.
Os lutadores da minha geração, a gente não gosta tanto desse estilo. Hoje acaba prevalecendo raiz. Os lutadores... Hoje, se você vê, os lutadores têm 2 metros de altura. É um absurdo. Eles são muito altos, extremamente flexíveis. É muito plástica a luta hoje em dia. E eles são muito habilidosos. Eles são muito bons. Dentro das regras que hoje se pratica, eles são muito bons. É que você pegou aquele taekwondo raiz, né? Podemos dizer assim, né? Não hoje E uma geração antes que a minha, então, nem se fala. Esses caras, eles eram malucos. Esses caras eram desbravadores, assim. A gente pegou essa fase e a gente lutou até o limite dessa coisa mais raiz mesmo. E aí já começou uma transição. Eu peguei essa transição, o finalzinho... Mas aí quando chegou toda essa evolução, aí eu não consegui acompanhar. Já passou. Aí não era pra mim. Olê, e sobre você ser palestrante motivacional esportivo? Porque assim, você teve esse processo quando criança, você entrou no esporte, nadou, né? Entrou na ginástica olímpica, depois foi pro taekwondo, tudo. E que momento que veio, assim, que você falou, putz, agora eu vou... pegar meu conhecimento e vou virar palestrante esportivo. Como é que foi isso? Depressão. Quando o esporte saiu da minha vida, dessa maneira mais intensa, foi como se eu tivesse perdido um personagem. Porque imagina uma rotina onde eu tinha algumas... atleta no Brasil é algo muito complicado. O investimento que você tem para um atleta no Brasil... Se for comparado com um atleta de alguns países de ponta, é pífio. Um atleta no Brasil, esse cara, quando ele ganha uma medalha internacional, ele tem que ser aplaudido de pé e a gente ainda critica. Exato. O que deixa a gente muito triste, quando tem Olimpíada principalmente, as pessoas, mas o Brasil passa vergonha. Não, o Brasil não passa vergonha. O Brasil faz algo inimaginável nas Olimpíadas, porque com a estrutura que um brasileiro treina, com o investimento que um brasileiro tem, fazer o que ele faz é algo digno de aplauso durante o ano inteiro. E é que o brasileiro ele é muito mal acostumado. A gente se compara com países que não dá pra gente ser comparado. O atleta no Brasil, ele tem que ter outra profissão. O atleta fora do Brasil, ele é atleta. Ele é pago para fazer aquilo, né? E muito bem pago. O problema é que brasileiro acha que atleta é igual jogador de futebol. Jogador de futebol, para começar, não é atleta. É jogador de futebol. Então, o salário que eles têm não condiz com a realidade de qualquer outro esporte. O que um jogador de futebol ganha no mês, provavelmente um atleta de outro esporte não vai ganhar na vida. Então, qual é a comparação? Quanto tempo faz que o Brasil não ganha um título expressivo? Por que não se reclama da mesma maneira? Então, o brasileiro ele precisa aprender primeiro a assistir os outros esportes. Primeiro, entender os outros esportes, para depois um dia poder vir criticar algum outro esporte. Então, a gente tem que fazer essa ressalva aí, e eu vou sempre defender os atletas. Lógico, o que não dá é ver um atleta ir para as Olimpíadas, como aconteceu na última, e o cara dar uma entrevista e falar, eu vim pelo passeio. Aí também não dá. Exatamente. Aí, pô, você tá na Olimpíada, cara, é o sonho, você atingiu o máximo que um atleta pode ir. Se você tá aí, se mata por esse objetivo. Exato. Quando eu deixei de ser atleta e eu não sabia o que fazer. Porque a minha rotina era treinar, competir, viajar. Eu estava sempre engajado dentro do esporte. De repente, essa parte da competição deixou de fazer parte da minha vida. Eu não tinha mais físico para aquilo. E aí eu comecei a procurar alguma coisa para fazer. Eu comecei a fazer corrida, mas eu não corro, eu não sou competitivo. O que me fazia falta era competição. Só para as pessoas terem uma ideia, como era a rotina de você como atleta? Para elas entenderem essa falta. Treinar. Alimentação. Você se alimenta de uma maneira muito regrada. Hoje eu sou... Nossa, minha esposa é nutricionista.
É uma guerra lá em casa, porque ela quer que eu ainda siga. Eu não quero mais comer frango. Eu não quero mais comer Você quer comer a frango. pizzona. Exatamente. Eu comi frango 20 anos da minha vida. Muito mais 20 anos. Eu passo perto de frango, eu quero chutar o frango. É Não porque você quero. viveu com aquilo muito restrito, Sim. né? Toda restrição, ela gera uma repulsa. Ela gera depois uma compulsão, na verdade. Lógico, eu sou personal. Eu vivo, o meu corpo é meu cartão de visita. Não interessa o meu conhecimento. As pessoas vão olhar primeiro para mim e ver se vale a pena ter um personal com a minha barriga ou não. Ou com o tamanho do meu bíceps. Ainda é assim o pensamento de 90% das pessoas. Então, eu não posso vacilar. Mas entre um prato de salada e uma pizza, não tenha dúvidas que eu vou na pizza. É óbvio que eu vou na pizza, mas com gosto. 2 pizzas de preferência. Vê mais um hambúrguer pra mim, batata frita. Não, isso daí que eu vou querer. Mas é compreensível, é o que você falou. É muito o que eu vou tempo querer, de restrição. porque foi muito tempo brigando para bater um peso que não fazia parte da minha realidade. Sim, sim. Eu tinha que lutar até uma época até 68 quilos, outra época até 63 quilos, outra época até, sabe, tipo, era um absurdo. Você falou de uma coisa, eu percebo alguns atletas famosos até, Explodem. que depois que eles saíram, se aposentaram, cara, a pessoa ganha muito peso, você olha e fala, gente, E parece morrem. outra pessoa. Exato, acontece em várias áreas do esporte, e é muito por conta disso, as pessoas não entendem, né? Fisiologicamente, o corpo passa por uma mudança, é uma bomba o que acontece com um ex-atleta. E teria que existir aqui no Brasil o que já acontece. Agora, a informação aqui dentro do Brasil já está excelente, tá? A gente está falando, hoje em dia, você tem um nível e profissionais extremamente gabaritados para que atletas não sofram o que você relatou. Porque hoje você pode fazer um destreinamento. Então você vai fazendo com que o seu corpo ele vá se destreinando mesmo, até se tornar um corpo não normal. Um ex-atleta nunca vai ser uma pessoa convencional, mas que ele possa passar por um desmame para ele não se prejudicar. Por exemplo, eu tenho hipotiroidismo, eu tenho gordura no fígado, eu tenho um monte de coisa, porque eu não fiz nada disso. Mesmo sendo profissional de educação física, mesmo tendo conhecimento. Mas quando acabou, era tão intenso que eu também tive, apesar de ter tido essa depressão por não ter mais o esporte, foi tão punk, foi tão... Era tão... Era como um luto, você perdeu uma identidade. Só que ao mesmo tempo eu queria me livrar um pouco daquilo, porque era muito forte, era muito intenso, era muito... como é que... eu não tenho nenhuma palavra para descrever, mas tava pesado já, sabe? Era uma rotina que já tava cansativa. E aí eu queria meio que me afastar mesmo daquilo. Então eu não conseguia mais fazer mais nada. Eu quero descansar. Eu quero viver uma vida que eu não tinha. Eu quero sair de madrugada, quero chegar, porque já que é pra ser atleta, é a minha profissão, certo? Então eu não saía e voltava às 6 horas da manhã. Eu não fazia nada disso, eu era nerd. Você pode perguntar para todos os meus amigos, eu fazia tudo direitinho. Então eu levava muito a sério. Quando eu falei, não quero mais, aí vamos viver uma vida que eu não vivi até agora. Aí eu comecei a ter um pouquinho de depressão, eu fiquei meio mal. Aí eu comecei a ler muito. Eu comecei a procurar depoimentos de ex-atletas, de técnicos. E aí eu comecei a ver que a cabeça de um atleta... ela tem que ser a cabeça de um atleta até o último dia da vida dessa pessoa. Senão você vai surtar. Mesmo não fazendo um esporte, você tem que continuar sendo um atleta. E isso me ajudou demais. E aí eu comecei a expor essas ideias para outras pessoas. E eu consegui transformar isso numa palestra e foi super legal essa experiência. Faz tempo que eu não palestro, mas foi uma experiência muito legal quando eu estava vivenciando isso. É um projeto que eu quero voltar, porque o que diferencia uma pessoa convencional de um atleta é justamente a cabeça. O corpo de um atleta, ele vai falhar antes do que a cabeça. A cabeça de uma pessoa convencional, ela falha muito antes do que o corpo.
Então, quando você está passando por um momento de dificuldade, quando você está cansado e você é uma pessoa convencional, sua cabeça vai falar, para, chega, você não precisa mais disso. Um atleta, o corpo dele já acabou. Ele está quase desmaiando. A cabeça dele vai falar, termina, você tem que terminar. Não existe uma outra possibilidade a não ser terminar. Não interessa se é em primeiro ou se é em último, mas termina. Por quê? É a sua profissão, termina. Então, quando eu aprendi a entender isso daí, mesmo não sendo mais um atleta, aí eu consegui me recuperar e transformei tudo isso, essa frase, eu consegui transformar ela numa palestra. Então, aí eu me transformei num palestrante também. Nossa, incrível. Agora você explicou uma coisa que eu não entendia. Às vezes você pega algumas maratonas, você vê a pessoa já cambaleando para o lado, mas mesmo assim, ao invés dela parar, ela quer continuar. E é muito por conta dessa cabeça. Ela não é física. A maratona não é física. Ela é mental. Mental. Qualquer coisa acima de 15 quilômetros, ela já deixou de ser saudável. Aliás, passou dos 10, já não é mais saudável. Se você for estudar fisiologicamente, até 15... Na verdade, até 10, ok, é super saudável você fazer lá os seus 10 quilômetros. Passou desse volume, você já tá com um volume alto de corrida. Então, vamos lá. Daí pra frente é mental. É mental. Uma maratona, 42 quilômetros, é mental. Aquele preparo lá é mental. Se você pegar um treinamento de um SEAL, que é a elite do exército americano, a primeira semana chama Hell's Week. Eles cortam os candidatos, não é pelo físico. Os caras que estão lá, eles são monstros. Todos eles são extremamente aptos fisicamente. Eles cortam os caras pela força mental. Então, eles não vão levar para a guerra alguém que vai desistir no momento de dificuldade. Não é pelo físico, é pela cabeça. Então, essa daí é a grande diferença. E um atleta de verdade, tá? Não é um atleta que acha que é atleta. Um atleta de verdade, ele tem esse preparo. Ele tem que ter esse preparo. É isso que vai diferenciar um atleta de sucesso de um atleta que participa de competição. Nossa, eu assisti um documentário, não sei se você chegou a assistir, chamado Breakpoint, que é de tênis, né? Sim. Tá nos streamings. E, cara, passando Djokovic, né? Que o cara é incrível a quantidade de vezes que ele foi campeão lá dos campeonatos, né? Que ele venceu os campeonatos. E aí eu fiquei pensando no tipo de preparação mental que uma pessoa dessa precisa ter, porque chega na hora, é muita gente, é muita pressão. E aqueles atletas são incríveis, treinaram anos, a pessoa tá ali anos fazendo aquilo, treinou sei lá quantas vezes por semana. Na hora a pessoa falha, porque a pressão externa e interna, Sim. a pessoa só falta implodir. E o quanto dessa preparação mental é importante, tanto para quem é atleta, mas também para a gente no Sim. dia a dia. Inclusive, quando eu queria que você falasse o quanto a pessoa que faz a arte marcial, ela fica preparada mentalmente, e o quanto o atleta, independente da área que for, ele precisa de uma preparação mental para que ele tenha sucesso naquilo. A preparação mental, ela é mais do que fundamental. É ela que vai te levar ou para o fracasso ou para o sucesso. O treinamento, ele é 50%. O resto é só cabeça. Não adianta você ter uma habilidade monstruosa, um talento absurdo, se você não tiver preparo mental. A gente vê isso acontecendo com inúmeros atletas. Só não vou citar nomes, mas a gente vê isso acontecendo. Gente, a gente viu isso com a seleção brasileira. Quantas vezes a seleção brasileira... Não, essa daqui a gente ganha. Os caras cobrando pênalti chorando. Então, faltou o quê? Talento? Não é talento. Esses caras são extremamente talentosos. Faltou preparação mental lá. Existe essa preparação Lógico, no Brasil? é isso que tá começando. Alguns esportes, eles são muito relutantes em ter um psicólogo, em ter um cara que acompanha você. A arte marcial, não. A arte marcial, ela tem esse lance espiritual, ela tem esse lance do autoconhecimento, ela tem esse lance da concentração, de você se entender. Então, isso dentro da arte marcial é corriqueiro. Alguns outros esportes, não. Então, a preparação psicológica dentro de outros esportes, ela já existe há muito tempo. Dentro de alguns ainda não. Você estava falando da preparação mental do Djokovic e tal. Eu vou além. A preparação mental é muito forte.
imagina um cara que é multicampeão. Eu tenho outro exemplo. Eu sou apaixonado por futebol americano. A minha paixão esportiva é futebol americano. Eu acompanho o que o pessoal gosta de futebol. Eu gosto de futebol americano. O problema é o fuso horário, né? Eu fico igual um zumbi no dia seguinte. Tem um cara chamado Tom Brady. Infelizmente, ele não é o quarterback do meu time. Graças a Deus, esse cara aposentou. Ele ganhou tudo que você pode imaginar. Ele ganhou 7 vezes o Super Bowl. O Super Bowl é como se fosse a Copa do Mundo. Esse cara ganhou 7 vezes. Só ele fez isso no planeta. E, além de tudo, ele era casado com a Gisele Bündchen. Exatamente. É muita coisa pro mesmo ser humano. E imagina esse cara continuar motivado a jogar e ganhar. Porque um cara que já ganhou tudo, como é que você vai o ano seguinte e falar, não, eu quero ganhar de novo? Ele poderia simplesmente parar e falar, eu já ganhei, já me provei. 5. Pra que, sabe, ninguém ganhou 5 vezes esse negócio aqui. Não, o cara vai no ano seguinte, eu quero ganhar de novo. No ano seguinte, vamos ganhar de novo. Então, a preparação mental, ela abrange tantos aspectos que é algo incrível. Eu sou apaixonado por esse tema. Tanto é que a minha próxima faculdade é psicologia. Que legal! Já tá engatado esse tema aí, já não é nem mais um projeto, já é uma realidade. Nossa, você levar isso para o Brasil como para os atletas brasileiros, isso vai fazer uma diferença muito grande. É a ideia. Muito legal, Ale. E me fala uma coisa, do seu tempo de atleta, você estava contando, né? Teve algum perrengue que você passou, assim, você se lembra hoje, você fala, tirei um aprendizado desse perrengue como atleta? Porque muitos atletas vão assistir a gente. Várias vezes. Eu passei por um tempo... Quando eu ganhei o US Open, eu era muito novo. Eu ganhei o US Open, eu ia fazer 16 anos. E aqui no Brasil, com essa idade, ninguém tinha conseguido esse feito. Quando eu voltei pro Brasil, eu tava me achando um superstar. Eu achei que eu era o Elvis, né? Eu voltei pro Brasil, continuei ganhando alguns campeonatos. Chegou uma hora que eu falei, ninguém mais vai ganhar de mim. Mas eu tomei uma surra. Mas assim, não é que foi uma surra. Eu lembro dos chutes até hoje, assim. Então, não interessa o campeonato que você ganhou, não interessa o título que você tem. Sempre vai ter alguém treinando muito mais sério que você. Sempre vai existir alguém melhor que você. Não interessa o quão bom você seja. Continue treinando. Continue focado. Continue motivado. Porque alguém vai ganhar de você um dia. Então, tenta deixar esse dia o mais longo possível aí. O mais tarde possível. Porque esse dia vai chegar. E eu achei que eu já estava muito estrelinha, mas foi bom para mim, foi muito bom. E perdi muito mais do que eu ganhei, imagina, eu perdi infinitamente mais do que eu ganhei. Aprender a valorizar as vitórias, porque as derrotas vão chegar, e esse dia aí foi uma quebra, foi um perrengue bom, porque achavam também que eu estava muito bem. A TV Gazeta tá aqui, então a sua luta vai passar. Nossa, eu tomei um pau em rede nacional. Mas foi bom pra mim. Foi bom, a gente aprende a lidar com ego, né? Porque isso é uma coisa muito importante. Você falou lá no início das perdas e ganhos. E às vezes quando você ganha uma vez, 2, 3, 4, você fala, eu vou ganhar essa. O ego sobe, infla, e aí que a gente toma na cabeça. Você fica acomodado lá. Isso em qualquer... E não é só no esporte, né? Em qualquer área. Qualquer segmento da nossa vida, a gente vai se acomodando. Não, isso aqui já tá bom. Tá bom nada. Se você tá conseguindo, batalha por mais. Exato. É tão simples, né? Mas é difícil a gente... A gente trazer uma humildade. Assim, você entender que você fala, tô bem, tô preparado, mas ter sempre uma humildade de um aprendiz. Fala, cara, eu tô bem, eu tô preparado, mas eu sei que o cara pode estar mais preparado que eu. Isso em qualquer área da nossa vida. E vai ter. Qualquer coisa. E vai ter. E você sempre tá nesse lado de aprendiz. Eu aqui com vocês, eu gosto de sentar para aprender, sabe? Sempre tô aprendendo alguma coisa e sempre nessa posição de, cara, o que eu posso aprender mais com essa pessoa? Porque, eu sinto que todo mundo que tá aqui, independente da profissão, sabe mais do que eu em alguma coisa. Isso é para tudo, né? Eu acredito que a conversa nada mais é do que uma troca de experiências. Exato. Então, seja qual for o teor da conversa, não é um monólogo, né?
Se você está conversando com alguém, você está trocando experiências com alguém. Você tem a humildade de entender que ao mesmo tempo que você está passando uma informação para alguém, esse alguém está te passando uma informação também. Então absorva aquilo e aproveite esse momento. Por isso que eu amo conversar. Muito legal, muito legal. E Ale, nessa tua trajetória de atleta, de professor, de mestre, você já é mestre? Já é considerado um mestre? Já, né? Já é considerado um mestre? Tempo, já. Que conselhos você daria para quem está começando no mundo do esporte, ou talvez do taekwondo, ou para quem já é professor, mas quer melhorar, chegar no teu nível? O que você falaria? Meu nível, dá para chegar, imagina. Eu ainda tenho que buscar um nível, eu tô engatinhando. Não é uma área fácil. Trabalhar com esporte no Brasil, infelizmente, da questão da remuneração, não é matar um leão por dia, não. É fazer um safari todos os dias. Mas, ao mesmo tempo, a recompensa vem quando você consegue introduzir numa criança, por exemplo, a ideia de que o tempo dela pode ser muito mais otimizado do que realmente ela está fazendo hoje em dia. Hoje em dia, existem inúmeros estudos falando dos malefícios da tela, do celular em uma criança. A minha maior recompensa é saber que 1 hora do dia dessa criança eu tirei ela da frente de um computador, tirei ela da frente de um celular e consegui fazer com que ela treine a psicomotricidade dela, com que ela treine a coordenação motora dela. Hoje as crianças chegam pra gente com uma deficiência motora que você não via isso há 10 anos atrás, você não via isso há 15 anos atrás. E aí todo mundo hoje é diagnosticado com TDAH. Ah, não, ele tem TDAH. Ah, Exato. Não, nem sempre. É simplesmente falta de estímulo. E reverter essa situação através do esporte, isso é gratificante. Lógico, nem todo mundo vai viver de gratidão. Não tem como você viver hoje. O mundo vira e gira em torno... Você faz um trabalho, se você prestou um trabalho, você tem que ser recompensado por esse trabalho. Buscar essa recompensa financeira através do esporte, você tem que se reinventar todos os dias e essa reinvenção é o que eu estou buscando. Então, é por isso que tem o curso de defesa pessoal, que hoje é o meu grande orgulho. É por isso que eu tenho a minha academia, é por isso que eu faço as minhas especializações. Não para de estudar. Se você quer ser um professor, estude sempre. Entenda as necessidades dos seus alunos, não coloque as suas frustrações em cima dos seus alunos. E para quem quer ser atleta, repense, veja se realmente vale a pena. E tenha sempre um plano B, porque a carreira de um atleta ela começa muito rápido e ela termina mais rápido ainda. Você tem que estudar, você tem que se estruturar, você tem que ter uma inteligência emocional muito grande. Então, não é simples assim. E entenda o que é ser um atleta. Um atleta não é o cara que pratica um esporte. O atleta é o cara que vai viver o esporte. Tem uma diferença brutal entre esses dois fatores. Então, se é um conselho, o conselho é esse. Muito bom. Qual é a pergunta que as pessoas mais te fazem? Como professor, como atleta, como mestre? Como o cara que desenvolveu esse curso de defesa pessoal, o que as pessoas mais te perguntam? Aí é legal a gente falar sobre o curso. Muita gente tem preconceito em procurar um curso de defesa pessoal porque as pessoas acham que eu vou ensinar você que nunca praticou nada, que não sabe dar um tapa, a brigar com um assaltante. Eu não vou te ensinar isso. A virar um mestre Miyagi, né? Não vai. Se eu te ensinar isso, eu tô sendo mentiroso e irresponsável. A defesa pessoal, o confronto físico na defesa pessoal é a última instância. Se tudo deu errado, aí você vai para um confronto físico quando a sua vida tá em risco. Você corre o risco de vida iminente naquela situação, então você vai tentar alguma movimentação que seja simples, eficiente e rápido para você sair daquela situação. Ponto. Aí você entra com a parte prática de um curso de defesa pessoal. O curso de defesa pessoal ele é muito mais teórico do que prático. O meu curso ele é teórico e prático. Você tem a parte prática do curso,
e você tem a parte teórica do curso. A defesa pessoal, ela consiste em eu te ensinar e antecipar um possível agressor. Se você estiver no meio de uma multidão, você consegue identificar quem vai te agredir? Provavelmente não. É isso que eu vou te ensinar. Isso é defesa pessoal. O FBI e a CIA, eles começaram a parar de perder os seus agentes quando eles começaram a estudar perfil psicológico de serial killer. Uau. Antes disso, eles tinham um confronto físico muito maior. Isso é defesa pessoal. Se a defesa pessoal fosse só o confronto físico, todo mundo que fosse trabalhar como guarda-costa ia morrer. Eles não morrem. Por quê? A função deles é antecipar a agressão. A defesa pessoal, ela se trata disso. A defesa pessoal é muito mais você entender os aspectos psicológicos de um agressor. E quando a gente fala dos aspectos psicológicos de um agressor, isso é muito legal do curso, e aí que as pessoas, quando fazem o curso, elas saem encantadas, porque é um assunto que cativa todo mundo. Para você entender um batedor de carteira, eu vou falar para você sobre casos de serial killer, porque eles pensam exatamente iguais. Um agressor, ele vai tentar ter sempre o maior benefício com o menor risco. Então, se tá todo mundo no mesmo lugar, tô eu e você no mesmo lugar, somos exatamente a mesma pessoa, isso é impossível, mas nós temos o mesmo perfil, temos o mesmo tamanho, somos exatamente iguais e temos o mesmo celular na mão. Só que eu tô prestando atenção em tudo que tá acontecendo. Você tá de fone e olhando pro celular. Quem você acha que vai ser assaltado? Você. Quem tá lá mexendo no celular. Porque você se colocou na situação da vítima mais fácil a ser abordada. Então você não antecipou o seu agressor. Você não antecipou o assaltante. Você não conseguiu antecipar a agressão. Por isso você foi abordada. Se você tivesse feito uma leitura do ambiente, se você tivesse feito uma leitura das pessoas que estavam na sala, você saberia que aquela pessoa estava te olhando, você ia ver que a pessoa estava se aproximando sem motivo algum, você ia conseguir entender que você estava totalmente distraída e por isso que você foi abordada. Então, isso é defesa pessoal, não é soco e chute. A defesa pessoal vai muito além de soco e chute. O que 90% das pessoas passam como defesa pessoal são saídas coreografadas. Não existe isso na vida real. Ninguém vai te dar um soco em linha reta. Vocês já viram cenas de assalto na TV? Todo mundo já viu. Você já viu um assaltante pôr a perninha direita atrás, assim, gritar, falar, vou te atacar? Não vai ter. E isso daí não é defesa pessoal, então você não vai aprender defesa pessoal. Defesa pessoal é você entender o que o agressor está pensando, como ele age, por que ele está se aproximando de mim, qual é o limite de distância que uma pessoa pode chegar de mim, como é que eu tenho que fazer a leitura de um ambiente. Isso é defesa pessoal. Nossa, é você legal. saber se portar mediante uma situação sem precisar dar um tapa em ninguém. É isso que eu ensino no curso. Nossa, que legal, cara. E para isso eu tive que estudar anos e anos e anos. Tive acesso a depoimentos, tanto de vítima quanto de assaltante. Você tem N estudos sobre como funciona a cabeça de uma pessoa que vive disso, porque essa é a profissão deles. Uhum. Então, é muito mais complexo você montar e estruturar um curso de defesa pessoal do que eu ensinar para você meia dúzia de soco e meia dúzia de chute. Pegar no dedinho, sair ali Isso e tal. daí não vai funcionar. Eu te garanto que não vai funcionar. Eu te garanto que não vai funcionar. Cara, que interessante. Na hora do vamos ver, se você fizer uma saída dessa sem ter anos de treinamento, você vai morrer. Eu quero fazer seu curso. Você vai fazer um curso, você já tem a camisa. É presencial aqui em São Paulo? Fica lá na minha academia, na Moca, Rua Porto Alegre, número 274. Vai ter agora em agosto, vai ser no dia 19. Ele tem 3 horas e meia. É impossível te ensinar chute e soco num nível absurdo em 3 horas e meia. Mas eu te garanto que em 3 horas e meia eu consigo te dar informação suficiente para você não ser abordada. Isso eu te garanto. Se você não sair com essas informações, eu te devolvo integral o seu dinheiro e você pode falar o que você quiser de mim em qualquer lugar.
Eu te garanto isso. Que legal, eu não fazia ideia como era. Eu comprava essa ideia mesmo, como você falou. Do sai aqui, pega a mão aqui Não. e tal, não fazia ideia. Existe essa parte? Muito mais legal Eu isso. vou te passar situações pontuais onde tudo deu errado, eu fui abordada. Só que a minha vida tá em risco e eu tenho uma oportunidade. Só que não é chute e soco. Eu vou te ensinar uma movimentação onde você acha que mesmo que você vai trocar chute e soco com o agressor, quem leva a vantagem? É o agressor. Ele vive disso, ele passa por isso todos os dias da vida dele. Você não. Emocionalmente, ele é muito mais preparado do que você. O nível de adrenalina que você tá nesse momento é infinito. Ele tá lá na dele. Ele já previu isso. Você não. Então, você vai ter uma oportunidade que é mínima. E só, realmente, se você estiver quase morrendo. Aí você vai sair. Então, na parte prática, o que a gente ensina lá? Saída de estupro. Estupro, por exemplo, é um crime que o cara é um lobo solitário. Estuprador, não tem... É muito raro você ver estupro coletivo. Estupro coletivo acontece principalmente em balada, por conta de bebida. Aí você corre risco de sofrer um estupro coletivo. Mas ser abordada na rua e sofrer um estupro, eu mostro os vídeos, eu explico qual é a situação. Se der tudo errado, existe uma saída para estupro que é simples, dá para fazer. Essa daí é viável? É viável. Então eu ensino. Saída simples, eu pontuo para as pessoas. As complexas, eu vou demorar anos para te ensinar. Exato. Eu, com tudo isso que você leu, eu não vou reagir a um assalto de graça. Se eu errar uma movimentação, eu vou morrer. Eu não vou colocar minha vida em risco por conta de um relógio, por conta de um celular. Não vou colocar. Eu só vou me dispor a reagir a um assalto se eu perceber que eu vou morrer. Aí pelo menos eu vou tentar. A pessoa precisa entender que é preventivo, né? Exatamente. É tudo que você falou. Eu entender o cenário, eu vi as possibilidades, eu já estou mais alerta, eu já estou prevenindo que aquilo vá acontecer. Porque tem muitas pessoas que pensam que já cheguei no ponto que o cara tá com uma arma na minha cabeça, sei lá, tô no carro e eu vou sair dali. Não, é prevenir, você tá muito mais alerta para entender que o cara tá chegando. Por exemplo, esses dias eu tava passando pelo Oscar Freire aqui em São Paulo. Nós estávamos no Oscar Freire. Eu olhei para o lado direito, tinha uma menina e um menino, adolescentes mesmo. A menina, assim, na esquina para atravessar com o celular na mão. O menino olhou para o lado, veio um motoqueiro, a caixinha, assim, nas costas, tudo. O cara virou, pegou o celular da mão dela. A menina parou 2 segundos e eu parada dentro do carro, olhando assim, o motoboy foi embora. Então, se ela tivesse feito, por exemplo, o teu curso, entendido o cenário, ela fala, eu tô na rua, tem várias possibilidades. Ela estaria com o celular guardado, alerta, bolsa num lugar estratégico, olhando para os lados, estando muito mais atento para prevenir que esse tipo de coisa aconteça. Por que hoje em dia todo mundo, o maior pânico que a gente tem é celular? Pix. Não anda com aplicativo de Pix no celular que você anda na rua. O Pix, você vai ter um celular que vai ficar na sua casa, e lá você vai ter o aplicativo do banco. O que você anda na rua não pode ter o aplicativo do banco. Olha. Então, dicas assim, eu passo lá no curso. Essas coisas fazem uma diferença muito grande. Então, a defesa pessoal, eu falo que a maior defesa é o entendimento, é a prevenção, não é a ação. A ação você vai ter em última da última instância. E outra... se tô eu e você, chega um cara pra me abordar, beleza, eu sei como sair. Eu até conseguiria sair. Só que se eu sair, pode dar alguma coisa errada e ele pode te matar. E aí é uma irresponsabilidade gigante minha. Então eu tenho que sempre partir pra prevenção, pra gente não precisar da ação. O HFB, o Defenda-se, ele se trata disso. É de prevenção, não é de ação. A ação existe dentro do curso? Existe. Ela tem uma parte extremamente importante dela, porque senão ele também se tornaria muito chato. Eu passo situações pontuais, mas a parte mais importante, sem dúvida nenhuma, é fazer com que vocês entendam como é que uma pessoa age, como é que ela pensa, por que ela está se aproximando de você, como é que ela vai se aproximar de você. Todos eles seguem um padrão. O que me perguntam, voltando à sua pergunta, estouraram o vidro do meu carro, o cara tava dentro do meu carro, o que eu faço? Troco o vidro do seu carro porque já quebrou e infelizmente você vai ter que comprar outro celular. Não tem o que fazer.
pessoa já tá dentro lá do seu carro, você vai fazer o quê? Já era, você tá toda cortada, não tem mais o que fazer. Você sabe que eu ligo essa coisa do que você falou, essa prevenção para todas as áreas da vida. É igual uma pessoa que, sei lá, come tudo errado, vai ficar doente. Cara, já ficou doente, agora você vai ter que tomar o remédio e vai ter que... Paciência, mas se você entender como se alimentar bem, praticar atividade física, cuidado mental, papapá... A gente estava falando disso até agora. Esse exemplo que você deu, eu falo no curso de fumante. A gente sabe que fumar faz mal, não sabe? Uhum. Ah, você tá com câncer no pulmão. Pô, mas você fumou a vida inteira. O resultado é esse. Exato. Se você não tivesse fumado, provavelmente você não teria câncer. Eu posso ser assaltado mesmo sabendo de tudo isso? Pode, mas a probabilidade diminui muito. Assim, cai para mais de 90%. Isso não sou eu que estou falando, não é uma estatística que eu inventei. Sim. Existem estudos sobre isso. Então, é só você se prevenir. Ale, 5 dicas para quem anda na rua, homem, mulher, criança, para quem tá no carro, para quem anda na rua, pessoas que pegam ônibus. 5 dicas para evitar esse tipo de situação geral. Assim. A primeira é fazer meu curso. Boa. Faça lá. Eu vou fazer seu curso, fechou. Cara. Você já ganhou uma aluna aí. Beleza. A segunda, a gente fala de estabelecer um perímetro. Então, você vai andar, mesmo que você estiver andando para frente, mostra que você está esperta com qualquer direção. Então, é importante, de vez em quando, você olhar para o lado, olhar para o outro, olhar para trás. Isso é muito importante. Então, andar olhando para todas as direções. Se você tiver de fone, diminui um pouco a altura do fone. É muito importante você prestar atenção nos sons que estão à sua volta. Se você escutar alguma pessoa chegando muito perto de você, é importante você conseguir desviar, é importante você conseguir mudar a direção. Correr. Exatamente. Uma dica lá que eu dou no curso é gritar por socorro vai expelir as pessoas de perto de você. As pessoas vão correr. Socorro é uma palavra que transmite medo. A primeira reação das pessoas vai ser se esconder ao invés de te ajudar. Porque é uma palavra muito forte. Então, normalmente, as pessoas vão primeiro se proteger para depois entender o que está acontecendo. Gritar por fogo desperta curiosidade. Então, se você estiver passando por uma situação onde um cara está chegando muito perto de você, você percebeu, porque a gente sabe quando alguma coisa vai acontecer. Grita fogo, grita alguma coisa nesse sentido, mas socorro não. Porque vai deixar as pessoas alertas, Vai deixar as pessoas alertas. Toca a campainha, bate em porta de ferro, isso desperta curiosidade. Começou a gritar socorro, todo mundo vai sumir e você vai ficar sozinho. Então, isso daí parece besta, mas faz uma diferença muito grande. Tá. Carro. Existe uma velha máxima, uma frasezinha que até rima, mas carro parado, perigo dobrado. Não namora dentro do carro, gente. Não espera ninguém dentro do carro. Se você combinou com uma pessoa às 8h30 e você chegou às 8h30 e você já sabe que aquela pessoa atrasa, não fica esperando essa pessoa dentro do carro. Sai do carro, mas não fica nem perto do carro. Sai, toma uma distância do carro, não fica dentro do carro. Dentro do carro você está numa caixa de ferro, preso por um cinto de segurança com uma visão limitada. Quem está fora do carro está vendo tudo e você está dentro do carro, você não está vendo nada. Então, lá dentro, você é um alvo muito fácil. Você não tem nem como reagir. A reação que eu tô falando não é brigar com ninguém. Você não tem nem a reação de tomar um susto. A hora que você viu, já aconteceu. Então, não fica dentro do carro de jeito nenhum. Mulheres, principalmente, que têm cabelo comprido, quando vai passar por alguma rua que tá mais escura, tem uma iluminação ruim, põe o cabelo para dentro da blusa sempre, tá? Cabelo comprido, se tiver com o cabelo comprido, prender o cabelo. Quanto menos volume tiver, porque ser abordada pelo cabelo é algo mais fácil. Então, se tiver uma mulher com cabelo curto e uma mulher com cabelo longo, é aquilo que eu falei, a vítima mais fácil a ser abordada. Então, a escolha vai ser pela mulher de cabelo longo. Então, esconder o cabelo, ou então colocar uma touca.
isso vai dificultar a abordagem de um agressor. Eu nem sei quantas dicas já foram, mas vamos mais uma. Se for a quinta, ok. Você tá falando dessa... Então, dá até o exemplo da mochila atrás das costas, porque é fácil de alguém te pegar e puxar pra trás, né? Exatamente. Boa. Exatamente. Eu ia falar sobre isso também. Carteira. Isso serve para homem e para mulher. A gente tem a mania de colocar a carteira no bolso de trás. Todo mundo já viu lá o videozinho que tá viralizando da mulher lá na Itália, das pickpockets. Os pickpockets. Exatamente. Carteira se usa no bolso da frente, nunca se usa no bolso de trás. Carteira, qualquer documento se coloca no bolso da frente. Atrás você não tem visão. É difícil você ter a percepção que alguma coisa aconteceu. No máximo que você achou é que alguém esbarrou na sua bunda, mas não. Você não tomou uma passadinha de mão, você tomou um roubo, acabou de ser assaltado. Na frente, você consegue ver o que aconteceu. Mulherada não gosta que os maridos e namorados e afins usem aquelas bermudas que tem bolso na lateral aqui, não sei nem como é que chama. Né? Eu só uso aquelas. Lá é feito para usar carteira, tem que ter um botãozinho lá, usa aquele negócio lá, é feio, mas é útil. Mas é seguro, né? É seguro, então... Esse tipo de vestimenta vai te favorecer numa situação dessa. Pô, que legal, Ale. Nossa, eu ficaria aqui mais 1 hora só falando aqui, perguntando, ouvindo você. Mas vamos agora pro final? Vamos de bate-bola agora. A gente vai fazer um jogo rápido, tá? Vambora. Agora é a hora do bate-bola, galera. Vamos juntos. Um livro. Existe um livro que são vários livros dentro de um livro e é o meu livro de cabeceira. Ele se chama Seletas Filosóficas. São trechos são vários pensamentos de grandes filósofos. Então, esse livro é um livro que eu leio quase todos os dias. São leituras super rápidas e isso daí me norteia a vida toda. Uma pessoa que te inspira e por quê? Uma só? Uma. A preferida. Ai, nossa. Ai, caramba. Eu sou viciado, assim... Em heavy metal, eu sou roqueirão desde nascença. E o meu... tá? Tipo, seriam várias pessoas, mas um cara que me inspira demais é o Bruce Dickinson, que é o vocalista do Iron Maiden. Esse cara, ele faz tudo com maestria. Ele é historiador, pra mim ele é um dos maiores vocalistas que já existiu. O cara é o frontman do Iron Maiden. É diretor, escritor, autor... professor de história, mestre cervejeiro, multiempresário, piloto de avião, e ele faz tudo isso ao mesmo tempo. Se eu não me engano, foi ontem ou antes de ontem, ele completou 64 ou 65 anos, continua fazendo show, a voz dele está melhor do que estava antes, ele teve câncer na língua, desenvolveu um método de continuar falando. Hoje, a voz dele está melhor de quando ele tinha 20 e poucos anos. Incrível. Então, esse cara, para mim, ele é demais. Uma frase. Viva de tal forma... Quando nasceres, todos riam e só tu choravas. Viva de tal forma que quando morreres, todos chorem e só tu rias. Uau. Uma música. Iron Maiden de novo. Tem uma música que se chama Wasted Years. O refrão dela, mais ou menos ele fala... pra gente não perder tempo com os anos que já passaram, com os anos perdidos. Pra gente erguer a cabeça e observar que a gente tá na melhor fase das nossas vidas. Minha sogra é? Putz, minha sogra... Ela, pra mim, é uma mulher muito especial. Aos poucos, eu tô perdendo a minha referência de mãe, porque a minha mãe, ela... tá com 83 anos e ela tem Alzheimer. E ela não mora mais comigo, a gente teve que colocar ela numa casa de repouso. A minha mãe é a minha heroína. A história da minha mãe daria outro livro, assim. Se a minha dá um livro, a da minha mãe dá uma trilogia maior que a do Harry Potter. Uma enciclopédia. Total. A minha mãe é foda. Ela nasceu numa fazenda que tinha trabalho escravo. Ela fugiu de uma fazenda onde tinha trabalho escravo e veio parar no Brasil, em São Paulo. Ela morava em Alagoas, nasceu em Alagoas e veio fugida para São Paulo. Só pra você ter ideia. E ela tá com Alzheimer, então eu tô aos poucos perdendo a referência da minha mãe como a figura materna. Hoje eu mais que cuido dela do que ela cuida de mim.
Então a minha sogra, ela tá virando a minha mãezona. Eu amo a minha sogra de paixão. Que legal. Ale, Minha sogra é demais. muito obrigada. Pô, eu que agradeço. Nossa, foi um prazer. Cara, eu ficaria aqui mais 1 hora sem brincadeira te ouvindo. Pô, que demais, Suas histórias obrigado. são demais, me Que inspirou, demais. aprendi. Obrigada pela tua presença aqui. Obrigado. Deixa suas redes sociais, seu contato, pro pessoal também fazer o curso Defenda-se. Beleza. Como que as pessoas te acham? Bom, tem 2 maneiras. Tem a minha academia, é Equipe Huertas. Se você digitar lá no Instagram Equipe Huertas, já vai aparecer, Equipe Huertas de Taekwondo. E o Defenda-se, se colocar Defenda-se já vai aparecer, mas na página é HFB, Defenda-se. Essa página ainda está começando. Esse curso já existe há mais de 10 anos, mas de uma maneira muito mais profissional. Ele começou antes da pandemia. Ele teve um mega evento com mais de 80 participantes, vários patrocinadores, foi um mega evento mesmo. Aí veio pandemia, me quebrou. Pós-pandemia, a gente está fazendo um formato diferente. São cursos com bem menos participantes, porque tem que ter um entendimento muito maior. Então, eu mudei a estrutura dele. São, no máximo, 20 pessoas por grupo, para eu ter certeza que todo mundo entendeu absolutamente tudo que está sendo feito. Então, ele acontece a cada 2 meses. Por isso que vai ser agora dia 19 de agosto e dia 20 de agosto. Cada dia é uma turma diferente. E eu vou lançando as datas lá na página, tanto do HFB Defenda-se, quanto na página da Equipe Huertas de Taekwondo. Lá tem todos os contatos, é só me adicionar lá, a gente conversa e tá tudo certo. Que legal. Quero agradecer você também que está nos assistindo. E você que ficou com a gente até o final, eu quero saber se você gostou, como é que foi para você esse bate-papo. Coloca aqui nos comentários que eu mesma vou responder você. A gente também bate um papo aqui no comentário e compartilha, né, esse vídeo para várias pessoas que você puder, que precisam aprender tudo isso que o Ale falou, os seus amigos que são atletas, as pessoas que precisam entender um pouquinho mais de defesa pessoal e até pessoas que podem fazer esse curso do Ale, acrescentando para a segurança de todo mundo. Então, dá o seu joinha para dizer que você gostou, compartilha e comenta que eu mesmo vou responder você. Então, quero agradecer a todos vocês, agradecer mais uma vez a presença do Ale e nos vemos no nosso próximo episódio na semana que vem. Um beijo e até lá.